Paz do Senhor, irmãos. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão, que o destinou e disso deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Vamos ao versículo 32. Como ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disto te ouviremos outra vez. Estes versículos que eu li com vocês aqui nesta noite estão inseridos no grande discurso pregado, a grande mensagem pregada pelo apóstolo Paulo lá na cidade de Atenas. Uma mensagem muito bonita que, se nós for ler desde os primeiros versículos, começa no versículo 15 e vai até o versículo 34. Você vai ver o que Deus falou com aquele povo através desta pregação feita pelo servo de Deus, o apóstolo Paulo. E aqui nos versículos que eu li com os irmãos, que nós vamos nos deter apenas nele por causa do nosso tempo, o apóstolo Paulo, ele disse: porquanto Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância. Por que Paulo estava falando isto? Porque ele estava pregando a um povo que não tinha conhecimento do Evangelho, que não conhecia Jesus. E muitos deles nunca tinham ouvido nem falar. No versículo último que lemos, nós podemos entender isto, que eles, uns quando ouviram, escarneciam, outros diziam acerca disso: nós queremos te ouvir outra vez. Então Paulo estava pregando para um povo sábio em conhecimento, um povo culto. A maior cultura do mundo estava no povo ateniense, estava na Grécia, era um povo sábio, um povo que entendia muito, porém, das coisas de Deus eles não tinham entendimento. E aí, Paulo prega para eles e diz: porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E isto é uma grande realidade, meus irmãos, porque muitas vezes nós, por ignorância, por falta de conhecimento, fazemos coisas, praticamos coisas que desagradam a Deus. Que logicamente, se nós tivéssemos conhecimento daquilo que estamos falando ou que estamos fazendo, não mereceríamos a misericórdia de Deus. Mas como Deus é misericordioso, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Aleluia! Porque nós não temos conhecimento. O que estamos falando ou fazendo é falta de conhecimento. Agora, se nós estivéssemos fazendo ou agindo desta maneira, com conhecimento da palavra, aí o tratamento seria completamente diferente para nós. Porque aí não seria esta palavra de Paulo: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aí seria lá a palavra de Samuel que ele falou para Saul. Lembra quando Samuel deu uma ordem para Saul, que naquela peleja contra os amalequitas, eles destruíssem tudo, eles não poupassem nada, não trouxessem despojo algum. E aí
Samuel chegou aonde estava Saul, e Saul tinha trazido, o povo tinha trazido muito gado, muita vaca, muitos animais do despojo daquela cidade que eles haviam vencido. E aí Samuel, chegando lá, ele começou a ouvir e ele perguntou: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Vacas mugindo, ovelhas berrando, o que é isto? Saul olhou para Samuel e disse: Samuel, é que o povo guardou o que era de melhor e trouxe para oferecer sacrifício a Deus. Samuel olhou: será que Deus tem tanto prazer em sacrifício, em holocausto, ou Deus tem prazer que nós guardemos a sua palavra? O prazer de Deus, meus irmãos, o prazer de Deus não é simplesmente os nossos sacrifícios. O prazer de Deus não é você viver a vida toda em jejum, viver a vida toda em oração, a vida toda em sacrifício, mas não obedecer a palavra como ensina. E aí Samuel falou para Saul e disse: porque a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então quer dizer que nós, mesmo sendo cristão, e se nós for rebelde, conhecendo a palavra, e nós não guardamos o ensinamento precioso da palavra de Deus, nós somos igual quem? O feiticeiro. É bíblico. Vocês podem, se vocês tiverem alguma dúvida, vai na palavra. A rebeldia é como pecado de feitiçaria. O que nós podemos dizer com isto? Que existem muitos crentes que estão dentro da igreja, mas são feiticeiros, porque não se submetem à palavra, não se submete ao ensinamento. Tem um pastor que dia e noite está ensinando, em jejum, em oração, chorando diante de Deus, dizendo: Senhor, me ajuda a fazer uma igreja, ter uma igreja para ir morar no céu. Mas a palavra que ele tem pregado muitas vezes, que nem a gente usava ouvir, entra num ouvido e sai no outro. Não damos ouvido, isso quer dizer o quê? Não guardamos a palavra. Porque o importante para nós crentes, irmãos, Paulo disse: a fé vem pelo ouvir. Mas não é só ouvir que é importante, o importante é guardar. Tiago falou lá no capítulo 1 de Tiago, verso 21, 22, ou 20, 21, 22, ele diz que aquele que ouve a palavra e não guarda, ele é semelhante ao homem ou à mulher que contempla no espelho a sua fisionomia, mas quando sai, esquece de que tal é, já não sabe nem a sua fisionomia mais como é. E aí ele disse: assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não guarda. Então esta é a palavra de Deus para nós aqui nesta noite. O Senhor não leva em conta a nossa ignorância. Pastor, eu não sabia. Deus não leva em conta. Deus não leva em conta. Eu já falei com os irmãos nos meus primeiros passos de fé, a gente não tinha conhecimento de nada. Primeira vez que eu fui num culto, eu fui já para falar com o pastor para ele batizar nós. Nós nunca tivemos um ensinamento da palavra, nunca participamos de um culto. No primeiro culto que a minha família participou foi o dia do batismo. Eu participei de um,
antes do batismo e depois o próximo no dia do batismo. Então nós servíamos a Deus, só que muitas coisas nós não tínhamos conhecimento. Não tínhamos conhecimento. E Deus, como Ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância, olhava para a nossa situação e recebia a nossa oração, recebia o nosso louvor, porque nós não conhecíamos a palavra. Aí, chegou um dia, eu estava com os irmãos, e um irmão me fez uma pergunta, simples. Ele me perguntou assim: ô Jairo, irmão Jairo, como é que você dorme à noite? Como é que você dorme à noite? Como é que você se veste para te dormir à noite? Eu disse: da maneira que eu sempre dormi. Vamos usar a expressão só de cueca. Nós não estamos falando com crianças, então todos conhecemos isso. Aí ele disse: mas Jairo, você é crente. Eu disse: o que tem? Não, porque crente não faz isso. Crente não dorme desse jeito. Crente usa um pijama para dormir. Eu disse: mas eu nem tenho. Nem sei o que é isso, eu não tenho. Aí ele me disse: então usa uma calça, põe uma camiseta, mas não faz isto. Eu ouvi aquilo, fui para casa, disse: ai. Agora complicou nesse calor, eu vou ter que dormir assim. Aí, bom, chegou a noite, eu nem dei bola para aquilo que me falaram. Tirei a roupa e pão na cama, e eu estava numa campanha de oração de madrugada. Orava às 3 horas da manhã, pulava da cama e ia orar 1 hora de oração. Aquele era um momento de comunhão com Deus que eu tinha. Só que naquela noite eu não tive comunhão com Deus. Eu levantei e fui orar daquele jeito. Aí eu comecei a sentir assim que a coisa estava ruim. Eu peguei um cobertor e me enrolei. Só que não resolveu. Aí o Senhor falou comigo: não foi isso que o meu servo te mandou. Você já tem conhecimento. Aí eu fui lá na roupa, vesti ela, pus a camiseta, e aí dobrei o joelho para orar. Aí o céu se abriu. Aí eu aprendi que a obediência, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Quando eu não sei, eu não sei. Quando ninguém me ensinou, ninguém me ensinou. Mas quando eu sei, eu fui ensinado, e eu digo: eu ando como eu quero, porque o pastor não tem nada a ver com a minha vida, nós pagamos o preço. Queremos comunhão com Deus? Vamos ser obedientes à palavra. Pastor tem falado isso na igreja, mas aqui na minha casa quem manda sou eu. Já ouvi muito crente dizer isso. Eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, eu ando do jeito que eu quero. Pode andar do jeito que quiser, mas menos servir ao Senhor e menos ir morar no céu com Jesus. O escritor aos Hebreus, ele foi muito claro quando ele escreveu lá no capítulo 12 dos Hebreus. Ele disse: porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O pastor não ensina. Há poucos dias atrás eu estava ouvindo um moço falando: graças a Deus, agora eu estou bem. Agora eu descobri
o que é servir a Deus. Aí eu fiquei ouvindo ele falando, né? Vamos ver o final da história. Ele diz, porque agora eu descobri o pastor que ensina aquilo que nós queremos ouvir. Ah, tá. Já estou entendendo tudo. Aí eu digo, o que ele ensina? Daí ele diz, porque o meu pastor ensina que Jesus só quer o coração. O mais tudo é coisa do homem. Digo, que beleza. Que beleza esse pastor. Porque se ele amasse a tua alma, ele ensinava a palavra. Se ele amasse a nossa alma, ele ensinava aquilo que está escrito na palavra. Aleluia. O pastor fala uma coisa, você diz, ai, tem nada a ver. Tem nada a ver. Pastor fala lá, mas pastor é quadrado. Mas agora aqui a palavra está dizendo, Deus não leva em conta, pois Deus não tendo em conta os tempos da nossa ignorância. Ignorância é quando nós não sabemos. Nós ignoramos o que não sabemos. Agora vamos ao versículo seguinte. Vamos seguindo o mesmo versículo. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Agora o final é, anuncie agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Então é muito clara essa palavra. Deus está anunciando que nós devemos nos arrepender. O que quer dizer isso, pastor? Que nós precisamos mudar de vida. Arrepender é sair do caminho do mal e vir para o caminho do bem, servir ao Senhor. Pastor, mas Deus não está vendo. Mas eu encerro com o versículo, não vou muito longe não, ficam tranquilos. O versículo seguinte diz aqui, porquanto tem determinado um dia, Deus tem determinado um dia, em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. O dia do juízo vai chegar, viu, irmãos? O dia do juízo vai chegar. Uma certa vez eu ouvi na boca de um irmãozinho, ele chegou para mim, porque eles vivem, sabe esses crentes que vivem brigando? Tem crente que vive brigando, vive encrencando um com o outro dentro da igreja. Um não pode olhar na cara do outro. Quando um está chegando, o outro vira as costas. Quando um vai vir para cumprimentar, ele olha para lá. Ele disse, eu e o fulano, pastor Jairo, eu já falei. Digo, o que você falou? Nós só vamos acertar no dia do juízo final. De misericórdia. O juízo não vai ser para a igreja. O juízo vai ser para os pecadores. A igreja do Senhor não vai estar no juízo final, porque nós somos lavados e purificados no sangue do Cordeiro. O Senhor falou no encerrado livro no finalzinho do livro de Miqueias, o Senhor falou através do profeta, dizendo que eu vou lançar os teus pecados na profundeza do mar. O Senhor disse, jamais me lembrarei dos seus pecados. Isaías falou, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão como a branca lã. João falou lá no final da Bíblia, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. O crente que não tem comunhão com os outros não está na luz não, irmão, está nas trevas. Está nas trevas. Aí João disse, se nós não amamos
o nosso irmão que nós vemos, como nós vamos amar a Deus que nós não vemos? Então está aí a palavra muito fácil para nós. O sábio Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. Capítulo 11, se eu não me engano, é capítulo 11, verso 9. Que ele fala com os jovens. Ele fala com os jovens. Vamos ver o que ele fala com os jovens lá? Só para nós não deixar em dúvida. Eclesiastes. Me ajuda aí, o pastor Jefferson. Que vocês são peritos na Bíblia. E eu sou lá da roça. Eclesiastes. Vamos ver? Eclesiastes. Ele fala com os jovens. Ele diz que o jovem pode fazer tudo o que quiser. Andar pelo desejo do seu coração. Então, onde é que está escrito? 11:9 mesmo? Então, eu procurei e não achei. A gente vai ficando velho, as coisas vão mudando, viu, irmãos? Ficando ou já está? 11:9. Escuta bem aqui, ó. Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Que alegria. Ser um jovem é uma coisa feliz, né, irmão? Alegra-te, mancebo, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração. Olha, Deus só quer o coração. Vamos andar no caminho do nosso coração. Pela vista dos teus olhos. Ah, não, eu não posso poupar nada para mim, porque sou jovem, tenho que aproveitar a vida. Muitos jovens falam isto. Anda pela vista dos teus olhos. Agora ele diz, saiba, porém, que por todas estas coisas, te trará Deus a juízo. Pode fazer o que você quiser, andar do jeito que tu quiser, mas saiba que Deus trará isto a juízo. No dia do juízo final, meus irmãos, aí todos os segredos dos homens serão revelados. Segue um pouquinho mais na frente, já que nós estamos em Eclesiastes, os irmãos me ajudaram e nós achamos aqui. Então vamos um pouquinho mais na frente. Eclesiastes capítulo 12. Verso 13 e 14, o final do livro de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de quem? De todos os homens. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos não é dever dos crentes. É dever do crente, do católico, do espírita. É dever de todos os homens. Está escrito na Bíblia. Aí muitos dizem assim, isso aí é negócio dos crentes. Mas a Bíblia está dizendo que é dever de todos. Você não é crente, não está eximido dessa palavra. Essa palavra é para ti também. Se tu não temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor vai trazer a tua vida a juízo. Quando eu morava aqui, e as minhas crianças ainda eram pequenas, ainda iam no colégio. Hoje o meu bebê está com 32 anos. Aí eu tive um problema no colégio aqui. Não vou dizer aonde. Aí eu tive um problema e eu resolvi de ir lá falar com a diretora. Pelo tratamento que as minhas crianças
ou que todas as crianças recebiam naquele colégio. Cheguei lá, fui falar com a diretora. Diretora, acontece isso, e eu quero falar com o professor que falou tais coisas para as crianças, incluindo os meus. Aí ela olhou para o meu tamanho, assim, meio grandão, né? Disse, isso aí, se ficar brabo aqui, ninguém segura. Não vamos deixar o professor vir, não. Não deixou o professor vir falar comigo. Ela colocou duas professoras, duas jovens. Aí nós ficamos conversando a história, e uma hora daquela, uma delas me perguntou, o senhor é crente? Eu disse, sim, graças a Deus. Ela disse, qual é a igreja que o senhor congrega? Eu falei, eu sou da igreja pentecostal de Jesus Cristo. Aquela ali do terminal do Boqueirão, que o nosso pastor é o pastor Ademar. Aí ela disse, o senhor é de lá? Sou. Eu sou de lá. Aí eu perguntei para ela, tu já foi lá? Ela disse, eu fui uma vez. Faz tempo? Faz tempo. Só uma vez. Aí eu falei com ela, assim, brincando com ela, eu disse assim, você foi tão maltratada assim, que não voltou mais lá? Por favor, me explica para mim, que eu quero chegar lá e conversar com os irmãos para a gente resolver essa questão. Como é que você vai lá uma vez e não volta mais? Aí ela disse, não é nada disso não, senhor. Aquelas irmãs lá são maravilhosas. Nos receberam na porta, nos abraçaram, levaram até no banco para sentar. Meu Deus, um carinho extraordinário. Ela disse, e o pastor Ademar estava pregando aquele dia. Ele pregou uma mensagem tão bonita, uma palavra bem pesadinha assim, mas muito gostosa. Eu gostei. Gostou? Gostei. Se gostou, então, por que você não voltou lá? Aí ela disse, só que tem um problema. Quando ele começou a orar por revelação, ela fez menção no óculos do pastor Ademar. Ela disse assim, ele com aquele oclão, quando ele dava uma olhada assim, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Arrepiava toda. E ele foi chamando por revelação. Uma para lá, levantava, outra para cá, levantava, ia chorando para frente. Cada coisa. E eu fui cada vez ficando mais desesperada. Ela disse, quando foi no fim, eu fui me enfiando no meio dos bancos, assim, Fui me enfiando, eu já estava com a cara no chão, escondida. Ela disse, eu estava ali escondida, e dali um pouquinho eu dizia, Deus, não deixa ele me revelar. Que ele não conte a minha vida diante dessa multidão. Ela disse, dali um pouquinho, eu vi um choro do meu lado. Eu abri os olhos e olhei. A minha colega tinha sido revelada que foi comigo. E foi para frente chorando. Aí ela disse, aí eu disse, Deus, agora só falta eu. Pelo amor de Deus, não deixa ele me chamar. Aí, ela disse, graças a Deus o culto terminou. E o pastor encerrou o culto. Aí eu perguntei para ela, mas minha filha, por que você estava com tanto medo de ser revelada? Ela disse, tu já pensou? Deus revelar os podres da gente, tudo? E pôr a limpo na frente de uma multidão daquela? Eu ter que me levantar e ir lá na frente? Aí, pasme, eu perguntei para ela, mas minha filha, foi a primeira vez que você foi de uma igreja evangélica? Você não conhecia a igreja evangélica? Sabe qual foi a resposta? Eu sou crente. Dá para vocês entenderem?
Aí eu pergunto para vocês, esse tipo de crente vai morar no céu com Jesus? Se nem a revelação eles não aceitam, eles têm medo, imagine a presença do Senhor. É o que diz lá em Apocalipse, que os homens vão gritar e dizer aos montes: cai sobre nós e nos esconde da face daquele que está assentado no trono. Eu tenho pregado e dito para os irmãos que vai ter muita gente que vai preferir o inferno, porque não vai resistir à santidade do nosso Deus. Se naquele dia ela ficou com medo aqui, vamos encerrar essa palavra com esse versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo. Vocês estão vendo aqui? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que estiver encoberto. Aí tem pessoas que isso aí ninguém pode saber. Meu marido não pode saber. Minha esposa não pode saber. Meus irmãos não podem saber. O pastor, Deus me livre, nem de longe ele tem que pensar nisso. Mas vai chegar um dia que todos os segredos dos homens serão revelados. Está aqui na Bíblia. Vamos repetir o versículo. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto. Pasme-se com o final. Quer seja bom ou quer seja mal. Pronto. Se você não te arrepender agora, vai passar pelo juízo. Aquilo que ninguém ouviu, que ninguém sabe, é aquilo que falou Deus para Davi. Lembra quando Davi pecou? O que o Senhor falou? Aquilo que você fez escondido vai ser feito sob esse sol. Não há nada escondido que não seja revelado. Por isso, meus amados irmãos, a melhor coisa para nós é abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados. Salmo 32, o salmista Davi diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Lê o Salmo 32 para você ver. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Era triste o meu gemido de dia e de noite. Aí ele disse: mas eu abri o meu coração e o Senhor perdoou o meu pecado e as coisas mudaram. Você quer uma mudança na tua vida? Abra o teu coração para o Senhor nesta noite e diga: Senhor, eu não sou mais ignorante. Se eu tô, aí a irmãzinha pode dizer assim: quantas vezes eu ouvi o pastor Ademar dizer para não cortar meu cabelo, mas eu escondido corto. Porque você é macumbeira. Você é rebelde. Quantas vezes eu ouvi o pastor dizer que eu não posso usar calça comprida porque é coisa de homem, não de mulher. Eu tenho que me vestir como mulher. Mas o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas você está no lugar de macumbeiro. Porque você conhece e é rebelde e não obedece. Dura essa palavra, não é dura? Eu vi que vocês fizeram um silêncio. Mas esta é a realidade que o Senhor me mandou falar com vocês aqui hoje. Eu estava orando hoje à tarde. Eu disse: Senhor, eu tenho que pregar hoje à noite. O que é que eu falo para eles? Ele disse: vai lá e fala a minha palavra. Vamos servir a Deus, vamos?
Quem quer servir a Deus? Abra o teu coração. Peça a Deus misericórdia. O Senhor é bom, Ele vai perdoar os teus pecados. Ainda há tempo, que senão, se você for demorando muito, vai chegar aquela palavra que eu vou dizer para você como última. Vai chegar uma hora que o Senhor vai dizer: quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas quem é limpo, limpe-se mais ainda. Esta é uma palavra de Deus para nós aqui nesta noite. Vamos servir ao Senhor, fica de pé.